Hoje, 15 de outubro de 2025, vamos continuar nossa série de estudos do capítulo 13 da Epístola de Paulo, Santo Apóstolo, Doutor aos Hebreus. Que o amor fraternal continue, não vos esqueçais da hospitalidade, porque assim alguns hospedaram anjos sem o saber. É bonito a gente ouvir que os anjos estão no nosso meio e que eles edificam a igreja do Senhor. Era comum os anjos entrarem nas igrejas evangélicas e ver-se os anjos. Hoje parece que a condição do nosso pecado, da nossa rebeldia contra Deus, os 7 arcanjos do mal estão atuando de tal forma que os anjos não são facilmente vistos na igreja. A graça não nos torna arrogantes, nem vaidosos, mas humildes e simples. Essa é a verdadeira graça. E nos torna sábios também. Lembrai-vos daqueles em cativeiro, como se estivesseis cativos com eles, e daqueles que sofrem adversidades, como se vós já sofresse também no vosso corpo. Sim, hoje, para os cristãos, há a possibilidade de ver e sentir e ser assistido por anjos. Desculpe, ser tocados, até tocados e hospedá-los. Para a mentalidade gramsciana, comunista, socialista, parece impossível, mas pelo menos os santos anjos, né? A cruz é loucura para os que se perdem, mas glória para os que creem. O evangelho sempre será uma loucura para os que se perdem, mas é glória e salvação e poder de Deus para os que se salvam. Que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula, porém aos prostitutos e adúlteros Deus os julgará. Aqui é um versículo muito importante, né, que Paulo nos fala sobre a união da família conjugal. Então, quando começar uma família, a primeira coisa não é a atração, a química, ou a economia, mas o propósito, a vontade de união para conceber uma família para esta vida santa e o céu eternamente. Então, os filhos serem santos, educados na palavra de Deus, que é a âncora da nossa salvação. Sem ela e o Espírito Santo, nada entendemos. É melhor ficar em silêncio do que falar sem a palavra de Deus, sem a luz do Espírito Santo. Sejam as vossas conversas sem cobiça, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Para que pudéssemos confiantemente dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que o homem me possa fazer. Então, as nossas conversas, nossa língua, o que nós pensamos, nosso pensamento, e a nossa conversa vem do nosso pensamento, do que vemos e ouvimos, e cheiramos e sentimos e tocamos. Então, todos os nossos atos de sentidos, de consciência, devem ser feitos na luz de Deus e na luz da palavra de Deus. Essa é a grande diferença daquelas que estão no inferno, fazendo todo tipo de perversidade, todo tipo de engano, mentira, ilusão e distração, e tortura própria e alheia, e horrores próprios e alheios, àqueles que estão no céu com os santos anjos, as santas formas humanas, divinas e dos animais. Para que pudéssemos confiantemente dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que o homem possa fazer. Já que nós chamamos ao Senhor Jesus de Senhor, nós sabemos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, por isso nós não precisamos temer, embora sentimos temor, mas principalmente tememos temer ao Senhor, que tem poder sobre todas as coisas.
a verdade que por vezes nos encontramos absurda, de vivermos sem temer o juízo de Deus. Se porventura cairmos nesse juízo, não restará nada, só o temor. Por isso devemos guardar a fé e o Evangelho. A solidariedade cristã é única e forma um corpo social único. Nos reservamos só por causa da saúde. Um embaixador chinês falou que Deus é o povo. Isso é um leve engano. De fato, tem uma meia-verdade. Deus é a igreja, porque a igreja é o seu corpo, e Deus é Cristo, o cabeça da igreja, o seu corpo. Mas não é qualquer povo, é o povo que confessa a palavra e a verdade. Lembrai-vos daqueles que vos pastoreiam, que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de suas demonstrações. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E essas leis da igreja, do corpo de Cristo, não mudam, porque Jesus é o mesmo. Ele estabeleceu essas verdades cósmicas para sempre. E as vai aperfeiçoando com o passar dos anos, do tempo. Jesus nos adverte da cobiça e avareza. É também que o Pai opera livremente, sempre com o recurso de Jesus, que é a instância da misericórdia. Então, quando nós nos sentirmos atingidos, julgados, condenados, clamemos pela misericórdia de Jesus, por recurso de Jesus Cristo. Mesmo quando merecemos os castigos dos nossos pecados, nossos erros, há recurso superior ao Pai, que é Jesus, nosso advogado. E Ele intercede por nós. Então não devemos temer os nossos pecados, porque nós temos um recurso que é Jesus, a misericórdia dele. A justiça entre os homens, que é Jesus Cristo, a misericórdia. Por vezes opera através de Jesus, nomeando-a especialmente. Seria isso que Jesus respondeu ao jovem que ele pediu julgar o irmão sobre a sua herança? Talvez Jesus tenha recusado essa causa, porque a causa daquele homem não era justa. Quando a nossa consciência alerta e a fé opera, o medo se vai. Nós sabemos cuja fé deveis seguir, considerando a finalidade de sua admoestação. Os pastores também são enviados e são diplomatas do reino dos céus. Por isso nós devemos lembrar das suas orientações, das suas ajudas, embora não seja perfeita, embora os pastores pequem, né, e uma grande parte está viciado em pornografia. Né? É triste essa estatística, mas hoje há uma porcentagem grande de pastores viciados em pornografia. Então até os pastores ficam presos no pecado. Mas só a disposição dele de servir a palavra, de servir no ofício, é um exemplo a nós lembrarmos. Não vos deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas, porque é bom que o coração se estabeleça com graça e não com alimentos, que em nada beneficiar aos que deles se ocuparam. Nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Então o alimento, às vezes, precisa parar, precisamos jejuar. Precisamos, às vezes, parar de pensar em comer. E jejuar e buscar o alimento espiritual, que é Cristo, o pão, que desceu do céu.
Nós temos um altar onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos animais cujo sangue é trazido ao santuário pelo sumo sacerdote em razão do pecado são queimados fora do campo. E por isso também Jesus, para santificar o povo com seu próprio sangue, sofreu fora do portão. Saímos, pois, ao seu encontro, fora do campo, levando a sua desonra, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Por ele, portanto, ofereçamos sempre sacrifício de louvor a Deus, continuamente. Está o fruto dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. Então, Jesus Cristo foi sacrificado em holocausto fora do templo. Havia sacrifício dentro do templo, em Jerusalém, e fora do templo. O sacrifício do holocausto da Páscoa era conduzido fora do templo e era trazido para o Santo dos Santos, o sangue daquele cordeiro. Assim foi feito com Jesus. Então nós devemos sair daquelas conformidades de pecado e de vícios e de hipocrisia que nos prendem e buscar essa liberdade do sangue do Cordeiro. Buscar o livramento do sangue do Cordeiro livrava os judeus dos arcanjos do mal, da cobiça, da arrogância, da imundície, dos 7 arcanjos do mal, da rebeldia, da revolução, da revolta. E o Cordeiro morreu mudo, abatido, suportando todo o flagelo. Essa é a nossa cruz também, com Jesus. Que lindo versículo é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esta é uma prova que Deus é Jesus e que Jesus é Deus. E que abala o mundo há 2000 anos. Jesus jamais mudou porque é perfeito. Amar a Deus, amor e Deus mesmo. Não há outra explicação possível. Então, só resta ficar em silêncio diante de tanta revelação da glória, do poder, da riqueza de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o coração se estabeleça não com alimento, mas com graça. Hoje muitos procuram ouvir noticiários ao invés de ouvir o amor de Jesus celestial em graça. É a nossa inclinação carnal e hormonal do pecado. Procuramos conhecer o mal antes que o bem. Não lhe trazem bons hormônios. A pessoa pode perder a saúde de ver notícias policiais todo dia. Se podemos crer, se saímos do que é visível para o céu invisível, esta é a condição atual da nossa fé. Então tudo que vemos é temporário, mas o que não vemos é eterno. Então não devemos nos orgulhar da nossa condição de vida hoje. Assim o sangue de Jesus foi derramado na terra fora do tempo para ser alimento do nosso corpo e pousar sobre a arca abaixo do Calvário, onde estava na caverna de Jeremias. Depois a glória saiu do templo pelo véu rasgado. A cura de Jesus trouxe o Espírito Santo para os da sua fé. Então isto foi achado e demonstrado por Onhat. Os 24 cromossomos somates da arca encontrada. No YouTube você pode pesquisar Onhat, muita descoberta da arca, do sangue de Cristo, dos 24 cromossomos. Também o presidente do museu que ele deixou, David Rivers, que filmou o sangue de Jesus, os somates. Você não deve procurar cremação, porque no sangue tem somates, que são genes, partículas indestrutíveis, imortais, que ficam na Terra, dando o sinal de que o nosso corpo não é para ser cremado. Também Amós capítulo 2 nos ensina isso. Jesus saiu do portão porque avisava o portão da glória celeste na sua ressurreição, e não na cidade dos homens, mas na cidade de Deus, a Santa Jerusalém, como holocausto. Não permite
a refeição, porque o animal é todo queimado. Jesus ofereceu pão e vinho antes do Calvário, com o seu corpo e sangue vivo, pois o holocausto não permite que se coma carne e se beba o sangue da vitória. A fé é a única maneira de participar do sacrifício de Cristo. 14 de outubro de 2025, domingo. Buscamos a cidade futura, Jerusalém Celeste, não tem cemitérios, é a nossa morada definitiva. Então não nos encomendemos, não vamos nos incomodar muito com a vida, com a política, porque tudo isso é passageiro. E iremos morar numa cidade que não tem cemitério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Por ele, portanto, oferecemos sempre sacrifício de louvor dos nossos lábios, dando graças ao seu nome. Esta é a preciosidade de nossas vidas, a razão significante, o louvor e confissão do nome de Jesus. Por isso, consideramos com louvores santos e não mundanos e sensuais da carne, dos sentidos, mas espirituais do gozo do Espírito Santo. Esse é o louvor que agrada a Deus. E não vos esqueçais de fazer o bem, de comunicar-se, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Obedecer àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso não seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, em todas as coisas queremos viver honestamente. Então, fazer o bem, hospedar, a confessar o nome de Jesus, o louvor, a comunicação, e a comunicação deve ser verdadeira e com amor, e os sacrifícios são sacramentos, 7 sacramentos sacrificiais de Deus, obedecer aos que os governam, sujeitáveis, para que eles velam, então, façam com alegria. Então nós temos que agradar nossos pastores, não entristecê-los, né? Sem obedecer e sujeitar ao mestre, ensino, exortação, a demonstração da fé. Ora por nós, confiamos que temos boas confianças, queremos viver honestamente. Confiar e querer de si mesmo, pedindo e orando, é um bom hábito. Então, devemos pensar no sustento dos nossos pastores, mestres, não somente no nosso sustento. Nós devemos ter esse egoísmo exagerado de pensar só no nosso sustento. Paz voltou a trazer Jesus através do sangue do pacto eterno. Todo o benefício de Cristo é hoje pela sua obra redentora pascal. Então Jesus, ele também suportou toda a tristeza, toda a dor, todo o sacrifício, por causa da alegria da salvação de nossas almas. E rogo-vos que ainda assim façais, para que eu volte a estar convosco mais breve. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, através do sangue do pacto eterno, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazer a sua vontade, operando em vós o que aos olhos dele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para sempre e sempre. Amém. É Deus que nos aperfeiçoa para fazermos a sua vontade, operando aos olhos dele. Aos irmãos que suporteis a palavra da exortação, porque eu vos escrevi uma carta em poucas palavras, saber que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, com o qual, se ele não tardar, irei ver-vos. Saudar a todos os que vos lideram e a todos os santos, os da Itália vos saúdo, a graça seja com todos vós amanhã. Amém. Então ele estava querendo ver os irmãos de Hebreus, provavelmente em Éfeso, em alguma outra cidade, porque com o irmão Timóteo que foi solto. Então parece, por essas palavras, que essa carta foi escrita mesmo por Paulo, que era companheiro de Timóteo. Então um dos maiores companheiros de Timóteo foi Paulo, que o alistou e o chamou. Em outras cartas também chama
Timóteo ao seu encontro. Então, o bispo de Timóteo, o supervisor de Timóteo, o presbítero, era Paulo, o companheiro. Obedecer e sujeitar o mestre de ensino e exortação é a demonstração da fé. Devemos portar o puxão de orelha dos nossos pastores, nossos mestres, pois eles trabalham para a nossa edificação com o Espírito Santo. Confiar e querer de si mesmo, pedindo e orando, é um bom hábito. Todo o benefício de Cristo é hoje pela sua obra redentora pascal. É evidente que Paulo ditou aos da Itália e estes escreveram em estilo diferenciado de outros agiógrafos, pois latinos e não hebreus e gregos. Não somos perfeitos em tudo, ainda estamos sendo aperfeiçoados, como também os inimigos de Cristo estão sendo colocados sob seus pés até a plenitude da nova era do milênio, onde não haverá mais vultos pretos, nem os 7 arcanjos do mal, que depois vamos gravar uma aula sobre esses 7 arcanjos do mal e os antídotos bíblicos e santos contra esses 7 arcanjos do mal. Já entra numa parte da teologia que se chama exorcismo, o exorcismo da demonologia, e os 7 arcanjos do mal, que são Mamon, Asmodeu, Belial, Beelzebul, Moloque, Satanás e Leviatã. Vamos dar uma nota, o tempo ainda permite, então vamos dar uma nota sobre esses 7 arcanjos do mal e os seus antídotos. Eles agem na sociedade do mundo desde que caíram na Terra. Mamon tenta destruir a esperança na era vindoura, sem os demônios do milênio. Teremos essa esperança de viver na Terra sem esses demônios. E Mamon tenta tirar isso, colocando riquezas e ouro, e falando em Babilônia, em avareza, em mercado. Esse é o Mamon, que tenta nos desviar, como Jesus disse, do caminho da salvação da palavra de Deus e nos sufoca com as chamadas riquezas desse mundo. O Asmodeu destrói e inverte as essências e os nomes que comunicam as essências. O Asmodeu são esses GBLQ+, que invertem e querem corromper, degenerar o gênero, a família, etc. Todos são da legião do arcanjo do mal, Asmodeu. O arcanjo do mal, Belial, combate o amor, destruindo com ódio e soberba. É a mãe de todo o mal, das guerras do mundo, das revoluções comunistas, é o Belial. Beelzebul, o imundo, leva as almas com suas legiões de moscas demoníacas, olhos vermelhos. Quando estão nos cadáveres, ele vem, se amontou em cima dos cadáveres, leva as almas dos bruxos, que não têm o Espírito Santo e não são de Cristo, porque os que são de Cristo são sepultados. Deus, o Espírito Santo, não permite que os bruxos façam do cadáver, da carne do cadáver, oferendas a Beelzebul. Moloque submete a natureza familiar e a vida natural de Deus. Subverte. Com sacrifícios, abortos, etc. Hoje ele atua fortemente, principalmente onde tem o Asmodeu, e o Belial e o Mamon. Os países ricos fazem milhões de abortos. Moloque atua e integra-se com as legiões dos outros arcanjos. Satanás combate a verdade de Cristo, o Logos, que ilumina a vida, o sentido de tudo e todos. Então Satanás é o chefão, é o presidente, né? Que é um admirável mentiroso, que ele destrói todo o sentido da vida, todo o sentido do governo, da igreja, em mentiras. Mentindo sobre tudo e todos, sobre
que a Terra é uma bola que está girando, que não existe céu, que não existe outra dimensão do céu espiritual, que só existe a matéria, e por aí vai as mentiras de Satanás, dizendo que é o melhor presidente, que é o melhor político, que é o melhor líder, que faz a paz, mentira atrás de mentira. Então Satanás é o grande, admirável, entre aspas, mentiroso das legiões. E são os 7. Leviatã é o orgulho acadêmico da ciência, porque a ciência do Covid tem que vacinar, usar máscara, tem que parar tudo. Então é o orgulho do engano acadêmico que provoca mais doença e contraindicação. Então esses são 7 arcanjos. Olha aí, você ganhou hoje, ficou até o final, ganhou esse prêmio. E como nós vamos combater? Qual é o antídoto, a vacina para esses 7 arcanjos? Do mamão é a pobreza, né? É a vida simples, contentar com o que tem. Do Asmodeu é buscar a pureza, a santidade e a palavra de Deus que orienta as nossas essências, a nossa moral interior e exterior. Ao Belial é a paz, paz verdadeira com Cristo e com o Evangelho, e com o amor, contra o ódio e a soberba que ele dissemina. Quanto ao Beelzebul, o imundo, é a santidade, o jejum da carne, o jejum do consumo exagerado, o jejum do gasto exagerado, da preguiça, do descanso exagerado. Moloque, combatemos ele com a família, o amor à família, o amor ao bebê, à criança, o respeito à gravidez da mulher, à natureza da maternidade. Nós combatemos então, e orando pela família, pela mulher, pela sua gestação, pelo bebê, pela criança, assim nós combatemos esse arcanjo Moloque, com a palavra de Deus, ensinando também as crianças. Satanás com a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo, que ele odeia. A Leviatã, o orgulho acadêmico, estudando, mostrando e provando e contradizendo as contradições da chamada falsa ciência. E usando a ciência não para armas, nem para guerra, mas para cura, para saúde, para alimento, para hospedagem, para trabalho, para emprego, sustento das famílias, na economia, seja na medicina, a bem da humanidade. Assim nós combatemos a Leviatã. Então esse aí foi o bônus desse capítulo, estudo capítulo 13, quem ficou até o final, um pouco longo. Então, você que nos assiste, ainda estamos aqui com a promoção do curso de teologia, por isso você precisa crescer na graça e conhecimento de Cristo para poder ter armas para combater todos esses arcanjos do mal. E temos no pendrive o Guru Cruz, Força e Fé. Você pede no particular, manda o endereço, R$40 a gente pode mandar para reposição do pendrive apenas e despesa de correio. Esse solo oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com os próximos estudos, agora encerrando pela graça de Deus o estudo de Hebreus, que Deus nos proporcionou esse bônus, né, nos prepararmos com as armaduras da fé para combater os 7 arcanjos do mal, e exorcizar a nossa família, a comunidade, a nossa economia, nosso país, das obras do maligno. Então, você que nos assistiu, aceite Jesus agora, se você não aceitou, confessando seus pecados, procurando a comunidade cristã e estudos da palavra, para o seu crescimento, iluminação, graça e liberdade de vida. Esse foi o oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória. Até uma próxima oportunidade. E fique com a bênção de Deus, sua misericórdia, sua luz, sua paz. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém.